Livro A Doutrina Secreta, volume 2, de Helena Petrovna Blavatsky. Apêndice da 14ª seção. Título: Deuses, Mônadas e Átomos. Há alguns anos fizemos a seguinte observação. Segue o trecho. A doutrina esotérica poderia muito bem chamar-se a doutrina fio, visto que, como o Sutratma da filosofia Vedanta. Observação número 1. O Atma, ou espírito, o eu espiritual que passa como um fio através dos 5 corpos sutis ou princípios, koshas, é chamado alma-fio na filosofia vedantina. Continuação da narrativa. Ela passa através de todos os sistemas filosófico-religiosos da antiguidade, unindo-os, e os concilia e explica. Fim do trecho. Observação número 2. Refere-se aqui ao princípio setenário, retirado do artigo Os 5 anos da Teosofia, na página 197. Continuação da narrativa. Agora diremos que faz ainda mais. Não somente concilia os diversos sistemas aparentemente contraditórios, mas também examina as descobertas da ciência exata moderna, mostrando que algumas delas são necessariamente corretas, porque confirmadas pelos anais antigos. Tudo isto, não há dúvida, será considerado o cúmulo da impertinência e da falta de respeito, verdadeiro crime de licência, mas o fato é que assim é. A ciência atual, não há por que negar, é ultramaterialista, mas em certo sentido tem sua justificativa. A natureza procede sempre esotericamente in actu e está, como dizem os cabalistas, in abscondito. Por isso, só por sua aparência pode o profano julgá-la, e esta aparência é sempre enganosa no plano físico. Por outro lado, os naturalistas se recusam a estabelecer relação entre a física e a metafísica, entre o corpo e a alma-espírito que o anima. Preferem ignorar estes dois últimos. É uma questão de gosto para alguns, mas há uma minoria que se esforça com justa razão por ampliar o domínio da ciência física, penetrando no terreno proibido da metafísica, que tanto desagrada os materialistas. São sábios em sua geração estes homens de ciência, todavia as suas maravilhosas descobertas nada significarão e não passarão sempre de corpos sem cabeça, se não levantarem eles o véu da matéria e não exercitarem a vista para ver mais além. E agora que estudaram a contextura física da natureza em sua longitude, largura e espessura, é tempo de relegarem o esqueleto ao segundo plano e de buscarem nas profundezas do desconhecido a entidade vivente e real, a substância, o númeno da matéria efêmera. Só por este caminho conseguirão eles descobrir que algumas verdades batizadas hoje com o nome de superstições ultrapassadas podem ser identificadas como fatos e como relíquias do antigo conhecimento de sabedoria. Uma de tais crenças degradante na opinião do cético que tudo nega, seria a ideia que o cosmos, além de seus habitantes planetários objetivos, suas humanidades de outros mundos habitados, esteja povoado de existências invisíveis e inteligentes.
Os chamados arcanjos, anjos e espíritos do Ocidente, códias de seus protótipos, os Dayan Kohans, os Devas e os Pitris do Oriente, não são seres reais, mas apenas ficções. Neste ponto, a ciência materialista é implacável. Para sustentar sua posição, ela subverte os seus próprios axiomas. As leis de continuidade e de uniformidade na natureza e toda a série lógica e sucessiva de analogias na evolução do ser. Pedem que a massa profana creia e fazem-na crer que o testemunho acumulado da história, testemunho que inclui até os ateus da antiguidade, homens como o Epicuro e Demócrito, entre os que acreditavam nos deuses, é falso, e que filósofos como Sócrates e Platão, que afirmavam a existência dos deuses, não passavam de uns fanáticos iludidos ou loucos. Ainda quando as nossas opiniões só estivessem baseadas em fundamentos históricos, na autoridade daquelas legiões de grandes sábios, como os neoplatônicos e os místicos de todos os tempos, desde Pitágoras até os eminentes professores e cientistas deste século, que, embora não admitindo os deuses, creem nos espíritos, deveríamos considerar tais autoridades tão pobres de inteligência e tão ingênuos como qualquer aldeão católico romano que crê em seus santos humanos ou no arcanjo São Miguel e faz orações a eles? Será que não há nenhuma diferença entre a crença do aldeão e a dos herdeiros ocidentais dos Rosa-Cruzes e alquimistas da Idade Média? Será que os Van Helmonts, os Conrads, os Paracelsus e os Agrippas, desde Rogério Bacon até Saint-Germain, foram todos cegos fanáticos, histéricos e impostores? Ou é este punhado de sépticos modernos, os mestres do pensamento, que se acha atacado pela cegueira da negação? Opinamos pelo segundo termo da alternativa. Seria realmente um milagre, um fato de todo em todo anormal, no domínio das probabilidades e da lógica, que uns poucos negativistas representassem os únicos guardiões da verdade e os milhões de pessoas que acreditam em deuses, anjos e espíritos, por falar somente na Europa e na América, a saber, cristãos, gregos e latinos, teósofos, espíritas, místicos e etc., não fossem outra coisa senão gente fanática e iludida, médiuns alucinados, quase sempre vítimas de charlatões e impostores. Por mais que variem as formas externas e os dogmas, as crenças em legiões de inteligências invisíveis de graus diversos têm todas o mesmo fundamento. Há em todas elas um misto de verdade e de erro. O total exato, a profundidade, a amplitude e a extensão dos mistérios da natureza só se encontra na ciência esotérica oriental. Tão vasto o profundo são que apenas um número muito restrito dentre os mais altos iniciados, aqueles cuja existência mesma só é conhecida de uns poucos adeptos, são capazes de aprender tais conhecimentos. Tudo, porém, ali está, e os fatos e processos do laboratório da natureza podem, um por um, abrir caminho na ciência exata, quando uma assistência misteriosa é proporcionada a uns poucos indivíduos em seus esforços para desvendar os arcanos. É, no fim dos grandes ciclos relacionados com o desenvolvimento das raças,
que geralmente se produzem esses acontecimentos. Estamos chegando precisamente ao termo do ciclo de 5.000 anos do presente Kali Yuga ariano, e até o ano de 1897 dar-se-á um grande rasgão no véu da natureza e a ciência materialista receberá um golpe mortal. Sem a intenção de lançar o menor descrédito sobre as crenças que o tempo consagrou, vemo-nos obrigados a traçar uma linha divisória entre a fé cega, alimentada pelas teologias, e os conhecimentos devidos às investigações de longas gerações de adeptos, numa palavra, entre a fé e a filosofia. É inegável que em todos os tempos houve homens e sábios e bons que, tendo sido educados em crenças sectárias, morreram com as suas convicções cristalizadas. Para os protestantes, o Jardim do Éden é o primeiro ponto de partida no drama da humanidade, e a solene tragédia se teve por teatro o cume do Calvário, é o prelúdio do esperado milênio. Para os católicos romanos, Satã está na base do cosmos, Cristo no centro e o anticristo no ápice. Para uns e outros, a hierarquia dos seres principia e termina nos limites estreitos de suas respectivas teologias. Um Deus pessoal que se criou a si mesmo e um império no qual ressoam os aleluias de anjos criados, o resto falsos deuses, satãs e demônios. A teosofia se move em um campo muito mais amplo, desde o início dos séculos, no tempo e no espaço, em nossa ronda e em nosso globo, os mistérios da natureza, pelo menos os que as nossas raças é permitido conhecer, foram classificados e inscritos pelos discípulos daqueles homens celestes, agora invisíveis em figuras geométricas e símbolos. As chaves que podiam decifrá-los foram transmitidas de uma a outra geração de sábios. Alguns símbolos passaram assim do Oriente para o Ocidente, trazidos por Pitágoras, que não foi o inventor do famoso triângulo, que tem o seu nome. Esta figura geométrica, o quadrado e o círculo representam descrições da ordem em que se processou a evolução do universo espiritual, psíquica e fisicamente, descrições que são muito mais eloquentes e científicas que volumes interiores de cosmogonia descritiva e de gênesis reveladas. Os 10 pontos inscritos no triângulo pitagórico valem por todas as teogonias e angiologias já concebidas pelos cérebros teológicos. Aquele que souber interpretar os 17 pontos, inclusive os 7 pontos matemáticos ocultos, tais como ali estão e na ordem indicada, encontrará neles a série ininterrupta das genealogias, desde o primeiro homem celeste até o homem terrestre. E assim como eles dão a ordem dos seres, revelam também a ordem em que se desenvolveram o cosmos, a nossa Terra e os elementos primordiais de que se originou esta última, engendrada nos abismos invisíveis e na matriz da mesma Mãe. Como seus companheiros, quem dominar os mistérios da nossa Terra terá dominado os de todos os demais globos. Seja o que for a ignorância, o orgulho e o fanatismo possam arguir em contrário, não é difícil demonstrar que a cosmogonia esotérica está inseparavelmente ligada tanto à filosofia como à ciência moderna.
os deuses e as mônadas dos antigos de Pitágoras e Leibniz e os átomos das escolas materialistas de hoje, que os foram buscar nas teorias dos antigos atomistas gregos, são apenas unidades compostas ou formam uma unidade graduada, como a estrutura humana que principia com o corpo e termina com o espírito. Nas ciências ocultas, podem-se estudar separadamente, mas nunca será possível aprofundar este estudo a não ser considerando-os em suas mútuas correlações durante o seu ciclo de vida e como uma unidade universal durante os pralayas. Noel Antonie Lapluche revela sinceridade, mas dá uma pobre ideia de uma capacidade filosófica ao expor suas opiniões pessoais sobre a mônada ou o ponto matemático. Diz ele o seguinte, segue o trecho. Basta um ponto para ter fogo a todas as escolas do mundo. Mas que necessidade tem um homem de conhecer este ponto, se a criação de um ser assim tão pequeno está fora do seu alcance? A fortiori, vai a filosofia de encontro a toda probabilidade quando tenta passar deste ponto que absorve e desconcerta todas as suas especulações à geração do mundo. Fim do trecho. Continuação da narrativa. A filosofia, no entanto, nunca poderia formar o conceito de uma divindade lógica, universal e absoluta, se não houvesse no interior do círculo nenhum ponto matemático em que basear suas especulações. Somente o ponto manifestado, perdido para os nossos sentidos, após o seu aparecimento pré-genético no infinito e no incognoscível do círculo, torna possível a conciliação da filosofia com a teologia, sob a condição de que esta última abandone seus grosseiros dogmas materialistas. E foi precisamente por haver a teologia cristã renegado tão imprudentemente a mônada pitagórica e as figuras geométricas que ela teve de recorrer àquele seu Deus humano e pessoal criado por si mesmo, a cabeça monstruosa de onde fluem em duas correntes os dogmas da salvação e da condenação. Tanto isso é verdade que até os sacerdotes que, sendo maçons, desejariam ser filósofos, atribuíram em suas interpretações arbitrárias aos sábios antigos a paternidade da estranha ideia de que a mônada representava para eles o trono da divindade onipotente, colocado no centro do ímpério para indicar o grande arquiteto do universo. Observação número 3. Retirado do livro O Triângulo Pitagórico, na revisão de Oliver, na página 36. Continuação da narrativa. É uma curiosa explicação, mais de caráter maçônico que estritamente pitagórico. O hierograma em um círculo ou triângulo equilátero nunca significou tampouco o símbolo da unidade da essência divina, pois que esta era simbolizada pelo plano do círculo ilimitado. O que realmente significava aquele triângulo era a natureza trina coigual da primeira substância diferenciada ou a consubstancialidade do espírito manifestado, da matéria e do universo, o filho dos dois, que procede do ponto, o logos esotérico real ou mônada pitagórica. A palavra grega monas
significa unidade em seu sentido primário. Os que são incapazes de discernir a diferença entre a mônada, unidade universal, e as mônadas, unidade manifestada, como também a que existe entre o Logos, sempre oculto, e o Logos revelado, ou o Verbo, nunca deveriam ocupar-se de filosofia e muito menos de ciências esotéricas. Não é necessário recordar ao leitor culto a tese desenvolvida por Kant para demonstrar a sua segunda antinomia. Observação número 4. Kant critica a razão pura, tradução de Barnes, volume 2, página 54, nota da edição de Adyar. Veja-se também a tradução de Meikle-John, nas páginas 271. Toda substância composta neste mundo consiste em parte simples, e não existe coisa alguma que não seja ou simples ou composta de parte simples. Fim da observação número 4. Continuação da narrativa. Os que a tiverem lido e compreendido verão claramente a linha divisória que traçamos entre o universo absolutamente ideal e o cosmos invisível, porém manifestado. Nem a filosofia esotérica, nem Kant, para nada dizer de Leibniz, admitiram jamais que a extensão possa compor-se de partes simples ou inextensas. Mas os filósofos da teologia não querem compreender isso. O círculo e o ponto, este último afastando-se dentro do primeiro e com ele se fundindo depois de produzir os 3 primeiros pontos e de uni-los com linhas, formando assim a primeira base numênica do segundo triângulo no mundo manifestado, constituíram sempre um obstáculo insuperável nos voos teológicos, nos impérios dogmáticos. Com base na autoridade deste símbolo arcaico, um Deus masculino pessoal, Criador e Pai de todas as coisas, converte-se em uma emanação de terceira ordem, o Séfira, que ocupa o 4º lugar, de cima para baixo e à esquerda de Ein Sof, na árvore da vida cabalística. Fica assim a mônada rebaixada à condição de um veículo, um trono. A mônada, emanação e reflexo tão somente do ponto ou logos no mundo fenomenal, torna-se como ápice do triângulo equilátero manifestado o Pai. A linha ou lado esquerdo é a díada, a mãe, considerada como o princípio mau, oposto. Observação número 5. Retirado o trecho de Plutarco, no livro A Teorias dos Filósofos. Continuação da narrativa. O lado direito representa o filho, esposo de sua mãe, uno com o ápice em todas as cosmogonias. A base é o plano material da natureza produtora, que unifica no plano fenomenal pai, mãe, filho. Assim como estes se acham unificados pelo ápice no mundo suprassensível. Observação número 6. Nas igrejas grega e latina, que consideram o matrimônio como um dos sacramentos, o sacerdote que oficia na cerimônia nupcial representa o vértice do triângulo. A noiva, o lado esquerdo ou feminino, e o noivo, o lado direito, sendo a linha da base simbolizada pela fila de testemunhas e convidados. Mais atrás,
do sacerdote está o Sanctum Sanctorum, com o seu misterioso conteúdo e sua significação simbólica, e no qual só os sacerdotes consagrados devem entrar. Nos primeiros tempos do cristianismo, a cerimônia matrimonial constituía um mistério e um verdadeiro símbolo. Hoje, as próprias igrejas perderam o verdadeiro significado deste simbolismo. Fim da observação número 6. Continuação da narrativa. Por transmutação mística, eles se converteram no quaternário. O triângulo passou a ser o tetractis. Essa aplicação transcendental da geometria à teogonia cósmica e divina, o alfa e o ômega da concepção mística, foi depreciada por Aristóteles depois de Pitágoras. Omitindo o ponto e o círculo, e não levando em conta o ápice, reduziu ele o valor metafísico da ideia, limitando assim a doutrina da extensão a uma simples tríade: a linha, a superfície e o corpo. Seus herdeiros modernos, que brincam de idealismo, interpretam estas três figuras geométricas como espaço, força e matéria. As potências de uma unidade que atua sobre todas as coisas. A ciência materialista, que só percebe a linha base do triângulo manifestado, o plano da matéria, as interpreta praticamente como pai, matéria, mãe, matéria e filho, matéria, e teoricamente como matéria, força e correlação. Mas, para a generalidade dos físicos, conforme observou um cabalista, diz o seguinte: o espaço, a força e a matéria têm o mesmo valor que os signos algébricos para o matemático. São símbolos meramente convencionais, ou a força como força e a matéria como matéria são tão absolutamente incognoscíveis quanto o é o suposto espaço vazio em que também supostamente atuam. Fim do trecho. Observação número 7. Retirado do livro Os Novos Aspectos da Vida e Religião, traduzido por Henry Pratt, na página 7, na edição de 1886. Continuação da narrativa. Os símbolos representam abstrações e sobre estas diz o seguinte: baseia o físico hipóteses racionais acerca da origem das coisas e vê três necessidades para o que ele chama criação: um lugar onde criar, um meio para poder criar, um material como que criar. E dando expressão lógica a esta hipótese com os termos espaço, força e matéria, acredita haver provado a existência do que representa cada uma dessas palavras, tal como ele o conhece. Fim do trecho. Observação número 8. Retirado do mesmo livro na página 7 e 8. E continuação da narrativa. O físico, que considera o espaço como simples representação de nossa mente, ou como extensão sem nenhuma relação com as coisas nele contidas, e que Locke define como incapaz de resistência e de movimento, e o materialista paradoxal que desejaria ter o vácuo ali onde ele não pode ver matéria, repudiaram com superior desprezo a proposição de que o espaço seja uma entidade substancial vivente, ainda que aparente e absolutamente incognoscível. Observação número 9.
retirado do mesmo livro, nas páginas 8 e seguintes. Continuação da narrativa. Tal é, contudo, o ensinamento cabalístico e também o da filosofia arcaica. O espaço é o mundo real, ao passo que o nosso é um mundo artificial. É a unidade única em toda a sua extensão infinita, em seus abismos sem fundo, como em sua superfície ilusória, superfície pontilhada de inumeráveis universos fenomenais, de sistemas e de mundos, à semelhança de miragens. Mas, para o ocultista oriental, que no fundo é um idealista objetivo, existe no mundo real, que é uma unidade de força, uma conexão de toda a matéria no plenum, como diria Leibniz. E isto se acha simbolizado no triângulo pitagórico. Consiste ele em 10 pontos inscritos em forma de pirâmide, de 1 a 4, nos seus 3 lados, e simboliza o universo na famosa década pitagórica. O ponto isolado de cima é uma mônada e representa o ponto unidade, que é a unidade de onde tudo procede. Tudo é da mesma essência que ele, ao passo que os 10 pontos dentro do triângulo equilátero representam o mundo fenomenal. Os 3 lados que encerram a pirâmide são as barreiras da matéria numênica, ou substância, que a separam do mundo do pensamento. Segue um trecho em destaque. Pitágoras considerava que o ponto corresponde em proporção à unidade, a linha ao 2, a superfície ao 3, o sólido ao 4, e definia o ponto como uma mônada que toma uma posição sendo o princípio de todas as coisas. Uma linha equivalia à dualidade, porque produzida pelo primeiro movimento da natureza indivisível, formando a união entre os 2 pontos. Uma superfície era comparada ao número 3, por ser a primeira de todas as causas que se encontram nas formas, pois um círculo, que é a principal de todas as figuras redondas, compreendem uma tríade composta de centro, espaço e circunferência. Mas o triângulo, que é a primeira de todas as figuras retilíneas, se inclui no ternário, recebendo sua forma de acordo com este número. Era considerado pelos pitagóricos como o produto de todas as coisas sublunares. Os 4 pontos da base do triângulo pitagórico correspondiam a um sólido ou cubo, que combina com os princípios de comprimento, largura e espessura, pois nenhum sólido pode ter menos de 4 pontos limites extremos. Fim do trecho. Observação número 10. Retirado do livro O Triângulo Pitagórico pela revisão de Oliver, nas páginas 18 a 19. Continuação da narrativa. Alega-se que a inteligência humana não pode conceber unidade indivisível, porque seria a aniquilação da ideia com o seu sujeito. É um erro conforme provaram os pitagóricos, e antes deles certo número de videntes, embora se faça necessária uma educação especial para que esta compreensão, sendo difícil, que a mente profana possa alcançá-la. Mas existe o que chamaremos metamatemática e metageometria. A própria ciência matemática, pura e simples,
procede do universal para o particular, desde o ponto matemático indivisível às figuras sólidas. A doutrina teve origem na Índia e foi ensinada na Europa por Pitágoras, que, lançando um véu sobre o círculo e o ponto, os quais nenhum ser humano vivo pode definir, senão como abstrações incompreensíveis, situou na base do triângulo a origem da matéria cósmica diferenciada. Tornou-se, assim, o triângulo a primeira das figuras geométricas. O autor do livro O Novo Aspecto da Vida opõe-se, quando se refere aos mistérios cabalísticos, à objetivação, e assim podemos dizer do conceito pitagórico e a esse uso do triângulo equilátero, classificando tudo isto como um erro. Observação número 11, retirado de o mesmo livro. Continuação da narrativa. Seu argumento de que um corpo sólido equilátero, cuja base e cada um de cujos lados formam triângulos iguais, deve ter 4 faces ou superfícies coiguais, ao passo que um plano triangular possuirá necessariamente 5. Observação número 11, item A, retirado de o mesmo livro. Continuação da narrativa. Demonstra, pelo contrário, a grandeza do conceito em toda a sua aplicação esotérica, a ideia da pré-gênese e da gênese do cosmos. Concedemos que um triângulo ideal, definido por linhas matemáticas imaginárias, não pode ter lados de espécie alguma, sendo apenas um fantasma da mente. Os lados que lhes forem atribuídos seriam os de objeto que semelhante imagem representa. Observação número 12, retirado de o mesmo livro. Continuação da narrativa. Mas, nesse caso, a maior parte das hipóteses científicas não são mais que fantasmas da mente. Não podem ser demonstradas, a não ser por via de inferência, e foram adotadas simplesmente para atender à necessidade científica. Demais, o triângulo ideal, como ideia abstrata de um corpo triangular, e, portanto, como tipo de uma ideia abstrata, realizou e expressou à perfeição o duplo simbolismo que se tinha em mira. Como emblema aplicável à ideia objetiva, o triângulo simples converteu-se em um sólido. Quando produzido pela pedra, dando frente para os 4 pontos cardeais, assumiu a forma de pirâmide, símbolo do universo fenomenal, que se funde com o universo numênico do pensamento, no vértice dos 4 triângulos, e como figura imaginária, construída com 3 linhas matemáticas, simbolizou as esferas subjetivas, encerrando as linhas um espaço matemático, o que é igual a nada dentro de nada. E assim é, porque para os sentidos e a consciência não educada do profano e do homem de ciência, tudo o que está além da linha da matéria diferenciada, isto é, fora e além do reino da substância mais espiritual, deve para sempre permanecer igual a nada. É o Ein Sof, não coisa. Todavia, esses fantasmas da mente não são, em verdade, abstrações maiores que as ideias abstratas em geral quanto à evolução e o desenvolvimento físico, como a gravidade, a força, a matéria e etc., em que se baseiam as ciências exatas. Os nossos químicos e físicos mais eminentes
se esforçam com tenacidade em tentativas, aliás promissoras, para remontar até a origem oculta do prótilo ou da linha básica do triângulo pitagórico. Este último é, como dissemos, o mais grandioso conceito que se possa imaginar, pois simboliza a um tempo o universo ideal e o universo visível. Observação número 13. No mundo da forma, o simbolismo que encontra expressão nas pirâmides, tendo nelas ao mesmo tempo o triângulo e o quadrado, 4 triângulos ou superfícies coiguais, 4 pontos na base e o 5º ponto no vértice. Fim da observação número 13. Continuação da narrativa. Efetivamente, se a unidade possível é só uma possibilidade como realidade da natureza, como um indivíduo de qualquer espécie, e se todo objeto natural individual é suscetível de divisão, e com a divisão perde sua unidade ou cessa de ser uma unidade. Observação número 14. Retirado de Os Novos Aspectos da Vida, na página 385 e 386. Continuação da narrativa. Isso não é verdade, senão no domínio da ciência exata, em um mundo tão falaz quanto ilusório. No domínio da ciência esotérica, a unidade dividida em infinito, em vez de perder sua unidade, aproxima-se a cada divisão dos planos da realidade única e externa. O olho do vidente pode segui-la e contemplá-la em toda a sua glória pré-genética. Esta mesma ideia da realidade do universo subjetivo e da não-realidade do universo objetivo se encontra no fundo dos ensinamentos de Pitágoras e de Platão, que eram reservados aos eleitos, assim, Porfiro, referindo-se à mônada e à díada, mencionada que só a primeira era considerada como substancial e real. O ser mais simples, a causa de toda a unidade e a medida de todas as coisas. A díada, porém, embora sendo a origem do mal ou da matéria, por conseguinte irreal em filosofia, é também substância durante o Manvantara e recebe muitas vezes em ocultismo o nome de terceira mônada, a linha de união entre os dois pontos, ou números, que procedem de aquilo que existia antes de todos os números, como se expressou o Rabi Barahiel. Dessa díada saíram todas as centelhas dos 3 mundos ou planos superiores e os 4 inferiores, que estão em constante interação e correspondência. É este um ensinamento que a Cabala tem em comum com o ocultismo oriental, pois na filosofia oculta há a causa una e a causa primeira, de modo que a última se converte paradoxalmente na segunda, tal como se esclarece o autor de Cabala dos Escritos Filosóficos de Geberol, quando diz o seguinte, segue o trecho. Ao tratar-se da causa primária, 2 coisas devem ser consideradas. A causa primária, por ser sua relação e conexão com o universo visível e invisível. Observação número 15. Trecho retirado do mesmo livro na citação de Isaac Meyer, página 174. Continuação da narrativa. Mostra ele, assim, que os hebreus primitivos, assim como os árabes posteriores, seguiram os passos da filosofia oriental
representada pela dos caldeus e dos persas e dos hindus, etc., etc. A causa primária daqueles era no princípio designada pelo Shaddai triádico, o triunfo todo-poderoso, depois pelo tetragramaton, símbolo do passado, do presente e do futuro. Observação número 16, retirado do mesmo livro na página 175. Continuação da narrativa. E devemos acrescentar o eterno é ou eu sou. Ademais, na Cabala, o nome YHVH ou Jeová exprime um ele e uma ela, macho e fêmea, dois em um, ou Shokmaha e Binah, e o Shekniha dele, ou melhor, o Shekniha, ou espírito sintetizador ou graça deles, que ainda transforma a díada em tríade. Confirmam-no a liturgia judaica do Pentecostes e a seguinte oração. Segue o trecho. Em nome da unidade, do santo e do bendito Hu, ele, e do seu Shekinah, o oculto, o escondido Hu, bendito seja Jeová, o quaternário, por todo o sempre. Hu é considerado masculino e Iaha feminino. Juntos fazem, segue agora entre parênteses, um símbolo. Continuação. Ou seja, um Jeová, um só, mas de natureza macho-fêmea. O Shekinah foi sempre considerado na Cabala como feminino. Observação número 17, retirado do mesmo livro, na página 175 também. Continuação da narrativa. Assim, também nos Puranas esotéricos, porque Shekinah, neste caso, não é mais que Shakti, o duplo feminino de qualquer deus. O mesmo se dava quanto aos primeiros cristãos, cujo Espírito Santo era feminino, como era Sofia, entre os gnósticos. Contudo, na Cabala caldeia transcendente, ou Livro dos Números, Shekinah, não tem sexo e representa a mais pura abstração, um estado como o de Nirvana, nem subjetivo, nem objetivo, nem nada, exceto a absoluta presença. Deste modo, só nos sistemas antropomorfizados, como em grande parte passou a ser a Cabala de hoje, é que Shekinah, Shakti, tem aspecto feminino. Como tal, converte-se na díada de Pitágoras, as duas linhas retas que não podem formar nenhuma figura geométrica e são o símbolo da matéria. Dessa díada, quando unida à linha base do triângulo sobre o plano inferior, o triângulo superior da árvore sefirotal, surge os Elohims, ou a divindade na natureza cósmica, a designação inferior para o verdadeiro cabalista, traduzida na Bíblia por Deus. Destes, o Elohim procedem as centelhas. Observação número 18. A designação inferior, ou a divindade na natureza, o termo mais geral, Elohim, foi traduzida por Deus, registrado na página 175.
Obras recentes como a Cabala de Isaac Meyer e também de MacGregor Matters justificam plenamente nossa atitude em relação à divindade jeovista. Não é a abstração transcendental filosófica e altamente metafísica do pensamento original cabalístico. Ein Sof Shekhnah Adam Kadmon e todos os demais. Não é essa a abstração que combatemos, mas a cristalização de tudo isto no Jeová antropomórfico, extremamente antifilosófico e inaceitável, a divindade finita e andrógena para a qual se pretende a eternidade, a onipotência e a onisciência. Não nos opomos à realidade ideal, e sim à sua horrível sombra teológica. Fim da observação número 18. Continuação da narrativa. As centelhas são as almas, e estas almas aparecem sob a tríplice forma de mônadas unidades, átomos e deuses, segundo a nossa doutrina, como diz o catecismo esotérico. Segue o trecho. Cada átomo se converte em uma unidade visível complexa, molécula, e uma vez atraída à esfera da atividade terrestre, a essência monádica, passando através dos reinos mineral, vegetal e animal, se converte em homem. Fim do trecho. Continuação. E mais ainda. Deus, mônada e átomo são as correspondências de espírito, mente e corpo, ou Atma, Manas e Stula Sharira, no homem. Em sua agregação setenária, formam o homem celeste, no sentido cabalístico, de modo que o homem terrestre é o reflexo provisório do celeste, ou ainda, as mônadas jivas são as almas dos átomos, aquelas e estes são a estrutura com que se revestem os Korans, Dayanis, deuses, quando uma forma se faz necessária. Refere-se isso a mônadas cósmicas e subplanetárias, não às monas supracósmicos, a mônada pitagórica, conforme é chamado em seu caráter sintético pelos peripatéticos panteístas. As mônadas, objetivo de nossa dissertação, e do ponto de vista de sua individualidade, são consideradas como almas atômicas, antes de descerem os átomos às formas puramente terrestres. Porque esta descida na matéria concreta marca o ponto médio de sua própria peregrinação individual. Aqui, perdendo sua individualidade no reino mineral, começam elas a subir, através dos 7 estados de evolução terrestre, para aquele ponto em que se estabelece firmemente uma correspondência entre a consciência humana e a consciência deva, divina. Por enquanto, porém, não nos vamos ocupar de suas metamorfoses e atribulações terrestres, mas sim de sua vida e atitude no espaço, em planos até onde a visão do mais intuitivo dos químicos e dos físicos não pode alcançar, a não ser que seja ou que haja desenvolvido em si faculdades de clarividência superior. É bem sabido que Leibniz muito se apaixonou da verdade várias vezes, mas definiu a evolução monádica incorretamente, o que não deve surpreender, pois não era um iniciado, nem sequer um místico,
sendo apenas um filósofo dotado de bastante intuição. Apesar disso, nenhum psicofísico chegou como ele tão perto do esboço geral esotérico da evolução. Esta evolução, considerada em seus diversos ângulos, isto é, como a mônada universal e a individualizada, e sob os aspectos principais da energia que se desenvolve após a diferenciação, o aspecto puramente espiritual, o intelectual, o psíquico e o físico, esta evolução, dizíamos, pode formular-se como lei invariável, deste modo: uma descida do espírito na matéria, equivalente a um período ascendente da evolução física, uma reascensão desde as profundezas da materialidade até o seu statu quo, com um correspondente esvaecer da forma concreta e da substância até o estado laia, ou o que a ciência chama de ponto zero, e ainda além. Tais estados, uma vez que se tenha bem aprendido o espírito da filosofia esotérica, se fazem absolutamente necessários por simples considerações lógicas e analógicas. A ciência física, que já chegou a determinar, graças ao ramo da química, a lei invariável dessa evolução dos átomos, desde a sua condição de prótilo até a de partículas físicas e depois químicas ou moléculas, não pode rejeitar esse estado como lei geral. E uma vez obrigada por seus inimigos a metafísica e a psicologia, observação número 19, que a palavra psicologia não induza o leitor por uma associação de ideias a pensar nos chamados psicólogos modernos, cujo idealismo não passa de outro nome dado ao materialismo intransigente e cujo pretenso monismo não é mais que uma máscara destinada a ocultar o vazio do aniquilamento final, inclusive o da própria consciência. Queremos aqui referirmos-nos à psicologia espiritual. Fim da observação número 19. Continuação da narrativa. A metafísica e a psicologia, a sair de suas fortalezas supostamente inexpugnáveis, haverá de reconhecer mais difícil do que hoje parece, recusar um lugar nos espaços do espaço aos espíritos planetários, deuses, os elementais e até mesmo aos espectros ou fantasmas elementares e outros. Já o Sr. Figurier e Paul Dacier, positivistas e materialistas, ambos, se renderam diante desta necessidade lógica. Outros homens de ciência, ainda mais eminentes, os seguirão nesta queda intelectual. Serão eles desalojados de suas posições não por fenômenos espiritistas ou teosóficos, nem por outro fenômeno físico ou mental, mas tão somente pelas enormes fendas e abismos que se abrem todos os dias e continuarão a abrir-se aos seus pés, à medida que se sucedem as descobertas, até que finalmente sejam todos lançados à terra pela simples vaga do senso comum. Podemos citar como exemplo a última descoberta do Sr. Crookes. Aqui ele deu o nome de prótilo. Em notas do Bhagavad Gita, de autoria de um dos mais eminentes metafísicos e eruditos vedantinos da Índia, vemos uma observação tão significativa quanto rigorosamente exata.
a propósito das coisas ocultas que se contém naquela grande obra esotérica hindu. Segue o trecho. É desnecessário descer às minúcias da evolução do sistema solar. Podeis formar uma ideia do modo como vem às existências cada um dos elementos procedentes destes três princípios, em que se diferencia Mula Prakriti, o triângulo pitagórico, estudando a conferência pronunciada pelo professor Crookes há pouco tempo sobre os chamados corpos simples da ciência moderna. Essa conferência vos dará uma noção de como esses chamados corpos simples surgem de Vishvanara. Observação número 20. Vishvanara não é apenas o mundo objetivo manifestado, mas também a base física una, a linha horizontal do triângulo, de onde surge a existência todo o mundo objetivo. É o díada cósmica, a substância andrógena, mas além desta, só há o verdadeiro prótilo. Fim da observação 20. Continuação da narrativa. O mais objetivo dos três princípios que parece ocupar o lugar do prótilo mencionado naquela conferência. Salvo em certos pormenores, a mesma conferência parece apresentar as grandes linhas da teoria de evolução física no plano de Vishvanara, e representa, que eu saiba, a maior aproximação da verdadeira teoria oculta que já alcançaram os investigadores modernos sobre tal assunto. Fim do trecho. Observação número 21. Feita a tradução por Tsuba Rao no livro O Teosofista, de fevereiro de 1887, nas páginas 308. Continuação da narrativa. Todos os ocultistas orientais aprovarão e repetirão as palavras acima. Na seção 11, tivemos oportunidade de citar muitos trechos da conferência do Sr. Crookes. Proferiu ele uma segunda conferência sobre a gênese dos corpos simples. Observação número 22. Por Crookes, conferência na Royal Institute de Londres, em 18 de fevereiro de 1887. Continuação da narrativa. E ainda uma terceira, ambas tão notáveis como a primeira. Aqui temos quase uma confirmação dos ensinamentos da filosofia esotérica quanto ao processo seguido pela evolução primordial. É realmente a maior aproximação da doutrina secreta a que podia chegar um grande cientista especializado em química. Observação número 23. A verdade deste acerto só estará plenamente demonstrada no dia em que a descoberta da matéria radiante do Sr. Crookes conduzir a um estudo mais completo sobre a verdadeira origem da luz, revolucionando todas as teorias atuais. Contribuirá para evidenciar aquela verdade um conhecimento maior das flâmulas da aurora boreal no norte. Fim da observação número 23, continuação da narrativa. À parte a explicação das mônadas e átomos aos dogmas da metafísica puramente transcendente, assim como a correlação e conexão com os deuses e mônadas conscientes e inteligentes. Mas a química se acha agora em seu plano ascendente, graças a um de seus mais insignes representantes na Europa. Já não lhe seria possível retroceder aos dias
em que os seus subelementos eram considerados como corpos absolutamente simples e homogêneos. Quando o materialismo, em sua cegueira, os havia promovido à categoria de elementos. A máscara foi arrancada por mão demasiado hábil para que possa haver o temor de um novo equívoco. E depois de anos de muita falácia, de moléculas bastardas apresentadas pomposamente com o rótulo de corpos simples por trás, e além dos quais não podia haver senão o vácuo, perguntas mais uma vez um eminente professor de química. Segue o trecho. O que são esses corpos simples? De onde vêm? Qual a sua significação? Esses elementos nos enchem de perplexidade em nossas investigações, confundem as nossas teorias e nos obsidiam em nossos próprios sonhos. Estende-se à nossa frente como um mar desconhecido, zombando, mistificando e sussurrando estranhas revelações e possibilidades. Fim do trecho. Observação número 24, retirado do livro Os Elementos da Gênese, página 1. Continuação da narrativa. Os herdeiros das revelações primitivas ensinaram estas possibilidades no curso dos séculos, mas nunca foram ouvidos. As verdades inspiradas a Kepler, Leibniz, Gassendi, Swedenborg e etc., foram sempre mescladas com suas próprias especulações em um ou outro sentido pré-determinado, e daí o deformarem-se. Hoje, porém, uma das grandes verdades começou a brilhar ante aos olhos de um eminente professor da ciência exata, e ele proclama seu receio com um axioma fundamental que até o presente não chegou a ciência a conhecer os corpos realmente simples. Disse o Sr. Crookes ao seu auditório. Segue o trecho. Se me aventuro a declarar que os corpos geralmente aceitos como simples não são simples nem primários, que não surgiram por acaso, não foram criados de maneira mecânica e irregular, senão que se desenvolveram de matérias mais simples, ou mesmo, possivelmente, de uma única espécie de matéria. Se eu o declaro, não faço mais que dar forma a uma ideia que tem estado, por assim dizer, no ar da ciência desde já algum tempo. Químicos, físicos, filósofos do mais alto mérito afirmam de modo explícito a sua convicção de que os 70, ou coisa aproximada, corpos simples mencionados em nossos compêndios não representam colunas de Hércules que não possam algum dia transpor. Filósofos de hoje e de ontem, homens que certamente nunca trabalharam em laboratório, chegaram à mesma conclusão por caminhos diferentes. O Sr. Herbert Spencer, por exemplo, manifesta sua crença de que os átomos químicos são produzidos pelos átomos verdadeiros ou físicos mediante processos evolutivos, sob condições que a química não pode ainda reproduzir. E o poeta se antecipou ao filósofo. Milton, o paraíso perdido do canto quinto, põe na boca do arcanjo Rafael palavras inspiradas na ideia evolucionária e o faz dizer a Adão que o Todo-Poderoso criou. Segue um trecho. Uma só matéria-prima dotada de formas várias e de graus diversos de substância,
Fim do trecho. Continuação da narrativa. Contudo, a ideia teria permanecido cristalizada no ar da ciência, sem descer à densa atmosfera do materialismo e dos mortais profanos, talvez por muito tempo ainda, sem o Sr. Crookes, decidida e corajosamente, não houvesse reproduzido a sua verdadeira expressão e a impusesse publicamente à atenção da ciência. Conforme disse Plutarco. Segue o trecho. Uma ideia é um ser incorpóreo, que não subsiste por si mesmo, mas que dá forma e figura à matéria caótica e se converte em uma manifestação. Fim do trecho. Observação número 25. Isso é o que os filósofos gostam. Continuação do apêndice da seção 14 no próximo áudio. Parte 2.